Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frineia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. A pauta de hoje é sobre mercado de trabalho, um segmento em que quase tudo fica obsoleto da noite para o dia. Para tentar compreender como acompanhar este mundo em constante inovação, eu recebo aqui no estúdio dois professores da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO. Lina Eiko Nakata, que é doutora em Gestão de Pessoas, e o professor Carlos Roberto Domingues, doutor em Estratégia e Gestão. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Obrigada. Vamos tentar compreender, na opinião de vocês, o mercado de trabalho já apresenta sinais do enfraquecimento da economia brasileira? Acredito que sim, né? Já vemos aí os índices, né, de cortes na indústria, né, em outros setores também, e o índice de desemprego também, né, crescendo, porém a gente não sabe também do futuro, né, que pode ser incerto. Alguns especialistas dizem que já pode ter alguma estabilidade ou alguma melhoria para o próximo ano, mas de qualquer forma as empresas estão aí tomando essas decisões já de algumas demissões. Uhum. Você concorda com a opinião da professora Lina, professor Carlos? Perfeito. O que está acontecendo hoje, em termos de mercado de trabalho, é uma pequena resposta. As economias, de forma geral, estão ainda em movimentação. A economia norte-americana, a economia da Europa, elas que regem um monte de fatores que vão impactar ou não nas economias subjacentes. Um dos impactos é o mercado de trabalho. Hoje se percebe que a empresa está desligando, é um momento que vem o primeiro input de Natal, aspas sublinhado aí, do ano, que é o Dia das Mães. Então o comércio varejista tem um aquecimento, esse aquecimento demanda empregos novos, mas na série, ao longo do tempo, do ano, não se vê um quadro positivo em termos de novas vagas de emprego. Uhum. É um quadro, bem como o senhor destacou, que desde o ano passado o índice de desemprego ele vem aumentando, segundo a última pesquisa, beirando 8%, que é um índice maior do que o da América Latina. Não dá para dizer que em 2015 a gente vai recuperar esse cenário, né? Não, esse cenário não se recupera até 2015, ele não vai, ele tende a ser pior, tende a vir um índice um pouquinho mais ruim. Entretanto, percebe-se que alguns postos de trabalho não sofrerão alteração. Uhum. Então, alguns postos serão mais impactados que outros. Há uma divisão aí, tem que se fazer isso. Vamos falar disso então, já que o senhor tocou no assunto. Que segmentos o senhor acredita que continua num cenário relativamente positivo e que outros vão viver aí uma expectativa mais pessimista? A indústria é um dos menos favoráveis. Tá? Já o comércio e o varejo, que sofre um impacto um pouquinho depois, esse ainda vamos dizer assim, vai ter o fator crise de empregabilidade jogado um pouco à frente. Uhum. Tá? Mas inexoravelmente vai sentir, inexorável. Professora, eu avalio que a questão da indústria, quando se vive um momento de crise, na verdade, isso obriga ela a pensar em novos mix de produtos mais baratos. Por quê? Se o mercado de trabalho está hoje num cenário não tão favorável, se a gente tem um índice de desemprego maior, isso significa que a renda também está caindo, tem mais gente desempregada, então o consumo ele não vai zerar, mas as pessoas vão rever na hora de ir às compras. Isso quer dizer que a indústria continua empregando, só que repensando o mix de produtos. Eu preciso desenvolver para quem tem renda menor, para mais gente desempregada. É nesse sentido? Também, né? É claro que as empresas vão rever aí nessa questão do consumidor, da renda do consumidor e esse poder de compra, mas também tem esse lado que primeiro ela revê internamente. E essa revisão interna é que ele vai tentar enxugar os custos e, às vezes, acaba acarretando também na demissão de pessoas. Uhum. Mas não é só nos produtos, tem toda essa reengenharia que é revista dentro da empresa. Uhum.
Porque a gente vê, por exemplo, o encarecimento dos juros, né? Para investir, se é alguém que precisa recorrer a bancos, né, para ter o dinheiro circulando, né, para injetar dinheiro na empresa, ele não vai querer pagar um juros tão alto, então ele vai investir menos, ele vai empregar menos, é por aí, né, professor? O que tem que se perceber é que toda a indústria, ela não trabalha nunca na sua capacidade máxima, sob pena de estressar a própria empresa. Então ela sempre trabalha com uma capacidade regulada, para não sofrer impactos de estresse de produção. Então ela tem margem para ajustes. Exatamente. A outra questão é que a indústria, ao contrário de um varejo, o varejo trabalha com uma linha de produtos, a indústria, muitas vezes, ela é desenhada, a organização, ela é desenhada para trabalhar, para produzir aquele tipo de produto, aquele tipo de mercadoria, por um período de tempo. Então, esses ajustes que a indústria faz, como a professora Alina apontou, são ajustes internos em economia, em gasto racional, em custo disso ou daquilo. Ela vai buscar se agilizar, se equalizar da forma mais adequada possível frente aos seus custos. Isso é a primeira ação da indústria. A segunda ação da indústria é a tecnologia, quer dizer, ela vai botar tecnologia para que ela reduza os seus custos. Efetivamente, isso vai reduzir, vai ter impacto em cargos. Os postos de trabalho se tornam reduzidos. Entretanto, essa matemática, ela é impactada pelo preço do dólar. Então, se eu tenho que buscar máquina nova a um dólar alto, eu não vou fazê-lo. Então, o dólar agora começou a dar o viés de baixa. Então, percebe-se que ao longo da semana ele já começa a reagir de forma mais favorável. Ontem, a divulgação da nova taxa de juros no país. Então, isso vai fazer com que haja mais investimento no país e necessariamente um freio para a inflação. Então, quer dizer, esses fatores que estão sendo, essas ações que estão sendo tomadas, mexem nesses dois elementos e vão ajudar ao empresário ver um cenário um pouquinho mais à frente. Tá? Então, na verdade, é todo um conjunto que acaba impactando, né? Sem dúvida. E você concorda, professora? Concordo. E acaba sendo uma dificuldade para todos, né? E apesar disso, a gente viu aí a taxa de juros que aumentou, a gente viu, como o professor bem colocou, o dólar que teve, né, uma grande alta esse ano, agora começa a dar sinais de queda, mas de forma geral o cenário ainda é incerto, né? Sim. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Tá ok. UFO no Plural vai para um rápido intervalo, continue ligado, nós voltamos já já.